Na semana passada, eu comecei uma nova série de mensagens sobre avivamento. E hoje eu quero dar a segunda parte dessa série. Então, o título de hoje é Avivamento é uma promessa de Deus. Eu quero te encorajar não somente ouvir essa mensagem, mas concordar com ela. Quando você falar amém, quando você disser amém, você falar eu creio que o Senhor está falando comigo. Quando você fala amém, você está dizendo Senhor, faça. Então, quando você não fala nada, significa que você nem está concordando, você não está nem entendendo o que Deus está falando. Eu vou dar um resumo rapidinho do que a gente aprendeu semana passada. Eu também quero desafiar a você. Quem não ouviu a mensagem da semana passada? Quem de você não ouviu a mensagem da semana passada? Muitos aqui, alguns não ouviram. Então eu gostaria de te encorajar. Por favor, vai lá no YouTube, lá no nosso site também da igreja, e você ouve ali. Você pode ouvir, você pode ler, assistir o vídeo. Então, nós vamos ler 2 versos de uma igreja que clama por reavivamento. Salmo 85:6 diz assim. Vamos ler todos juntos? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o seu povo? Vamos ler mais uma vez? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o seu povo? Agora Abacuque 3:2 fala aqui, todos juntos: aviva a tua obra, Deus, no decorrer dos anos, e faz com que ela seja conhecida em nosso tempo. Queridos, o que significa então avivamento? Avivar é voltar à vida. Avivamento. Toda vez que você vê a palavra reviver, significa voltar à intenção original. Reviver significa tudo que começa com RE, significa voltar à intenção original. Então, revival significa trazer algo à vida. O que a igreja tinha e perdeu. Então, o que é revival? É trazer de volta a vida, avivamento. Trazer o que a igreja perdeu. O que você tinha e perdeu? Então, avivamento significa trazer algo de volta à vida, algo que morreu, ou se reconectar com algo que foi perdido. E a pergunta que eu faço aqui é: o que a igreja tinha e o que a igreja perdeu? É uma pergunta para você. O que a igreja tinha antes e o que a igreja perdeu? Quando eu digo igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja global, a igreja de todo o mundo. Também eu estou falando de todas as igrejas dessa cidade. Todas as igrejas nessa cidade que creem em Jesus. Quando eu falo da igreja, eu também estou falando da nossa igreja, Shalom. E também quando eu falo de igreja, eu falo de você.
Porque igreja não é um prédio. A igreja são as pessoas, certo? Então a igreja não é um prédio. Estamos aqui. Assim que a gente sai, a igreja não fica mais aqui. Porque a igreja é você. Nós lemos no livro de Atos que a igreja foi avivada, foi reavivada. Vimos que eles receberam o derramamento do Espírito que vem de fora. E também nos lembramos que avivamento começa dentro, não é de fora, começa dentro de nós, não é de fora. O derramamento do Espírito veio de fora e avivamento começa dentro de vocês. O Espírito foi derramado, mas o avivamento começa nos nossos corações. E quando a gente olha ali no livro de Atos e olhamos para a igreja hoje, o que você percebe que a igreja não tem mais? Quando você compara a de Atos com a igreja de hoje, o que a igreja não tem? A presença de Deus. A igreja tem muitas coisas, mas uma das primeiras coisas que a igreja perdeu foi a presença de Deus. Podemos ver prédios bonitos, grandes prédios, pregações bonitas, motivação, dinheiro, entretenimento, boa música, mas não tem mais a presença de Deus. A presença de Deus se foi. O que a igreja tinha antes e perdeu precisa ser reavivado. Precisamos desse reavivamento. Por isso que estou falando sobre isso, porque eu creio na igreja de Cristo. Jesus disse: eu vou construir, edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Se você é parte da igreja de Cristo, se você é um verdadeiro cristão, você vai receber esse avivamento e esse poder virá sobre sua vida, e você receberá um novo coração, porque avivamento começa dentro de nós. Tem tantas coisas que a igreja está fazendo, mas parece que perdemos algo essencial. Perdemos o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo foi rejeitado em muitas igrejas. Já visitei muitas igrejas nessa cidade, na Europa. Já preguei em igrejas na Europa, muitas. E eu digo a você, às vezes eu vou lá, eu posso ver música boa, tem uma mensagem que te levanta, mas não tem a presença de Deus. A razão porque a igreja perdeu esse avivamento foi, primeiro, porque a igreja se comprometeu a verdade. Eles negociaram a verdade. A verdade de Deus não pode ser negociada. E muitas igrejas, para adorar, para agradar suas doutrinas, seus líderes, eles se comprometeram com a verdade. Eles não falam mais a verdade. E o segundo ponto, a igreja se tornou crítica ao mover do Espírito Santo. Eles começaram a criticar, isso, desprezando o que Deus estava fazendo. A maneira como alguns líderes estão liderando a igreja, eles lideram com a sua tradição. Eles são conduzidos.
eles não estão sendo conduzidos para avivamento. Muitas igrejas não estão sendo encaminhadas, direcionadas para avivamento. E é isso que eu quero falar com você. Avivamento é uma promessa de Deus. Deus vai avivar a sua igreja. É uma promessa de Deus. Na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, tem 24 avivamentos nesse livro. De Gênesis até Apocalipse, 24 vezes na história. Eu tenho feito pesquisas. No mundo, tivemos 499 avivamentos. E você sabe o que eu estou esperando? Pelo grande, o último e grande avivamento. Isso é uma promessa de Deus. Até no final da nossa série nós vamos falar sobre esses avivamentos. E eu vou te mostrar versículos bíblicos que vai mostrar sobre avivamento. Vamos falar de um avivamento que aconteceu no Velho Testamento, Isaías 44. Vamos ler juntos? Isaías 44, 3 a 5. Porque eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro, junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Aleluias. Esse texto fala de um avivamento. Deus disse: eu derramarei água sobre aquele que tem sede. Eu vou derramar o meu espírito sobre os meus descendentes. Isso é uma promessa de Deus. Eu irei, eu irei. Quem disse isso? Deus. Mas o que é triste, sabe o que é? Não são todos que serão avivados. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas não estão sedentas de Deus mais. Não tem mais uma sede de relacionamento com Deus. A igreja hoje em dia está apaixonada pelo mundo, age como o mundo e não tem mais sede. Mas as boas novas é que Deus vai avivar nós. Aquele que tem sede será avivado. E eu tenho orado e eu verei esse avivamento, porque Deus prometeu. Se você tem sede, diga amém. Isso acontecerá, porque aquele que prometeu não é homem. Não é uma igreja, é o Deus soberano que prometeu. Ele não é homem para mentir. Que ele prometeu, ele vai fazer. Ele não mente. Eu farei. Eu farei. Eu vou derramar água sobre o sedento. Amém? Nós devemos esperar por avivamento, porque Deus prometeu isso. E se Deus prometeu, Ele é fiel para fazer. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Você deve esperar por avivamento. Acorda seu vizinho aí. Acorda ele aí. Fala: acorda. Diga para ele:
Você deve esperar por avivamento. Porque Deus vai mover. Se você não está esperando, nada vai acontecer. Ouça o que eu vou dizer. Nada e ninguém pode impedir o avanço do reino de Deus e a sua igreja. Quando Deus visita o seu povo, nada pode segurar ou impedir o seu avanço. Se você olhar lá atrás, lá no Novo Testamento, o primeiro avivamento aconteceu com o derramamento do Espírito Santo. O que aconteceu naquele tempo? Os religiosos daquela época, eles tentaram parar. Os apóstolos foram presos, ameaçados, foram jogados na prisão. E quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. Quanto maior for a perseguição, mais a igreja cresceu. Os imperadores tentaram acabar com eles, queimando os crentes, crucificando os cristãos, jogando ele às feras. Talvez você já assistiu filmes da igreja primitiva. Mas nada parou a igreja. A história dizia: muitos cristãos eram queimados vivos, um após o outro. E enquanto eles eram queimados, eles adoravam ao Senhor. Queimados vivos, eles cantavam e adoravam. Quando um morria e o outro continuava, e eles cantavam, dando as suas vidas e declarando: nada pode parar o reino de Deus. Essa Bíblia que nós temos aqui, todos os testemunhos que temos aqui, veio de muito sangue que foi derramado. Cristãos fiéis, se você não sabe, 11 dos 12 apóstolos foram martirizados. Eles foram coitados no meio, queimados, crucificados, todos eles, para que você tivesse a sua Bíblia, para que o Evangelho pudesse chegar a você. E às vezes você está desperdiçando sua vida, seu tempo. Jesus deu sua vida, os apóstolos deram suas vidas para que você fosse salvo. E você desperdiça seu tempo no celular, talvez jogando, brincando tantas horas no dia. Na história, quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. A igreja de Deus é indestrutível, é imbatível. A igreja de Deus vai avançar. Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja. Não é sobre mim, não é sobre o pastor Márcio. A igreja será edificada. Eu creio e eu tenho sede disso. Você tem sede disso? E é por isso que eu estou falando de avivamento. A primeira mensagem é: aviva-nos, aviva-nos. E agora, o avivamento é uma promessa de Deus. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Amém? Qual que é o propósito do avivamento? Para você acreditar em alguma coisa, o propósito de algo
precisa ser estabelecido. Para que você e eu acreditemos o propósito de algo, precisa ser estabelecido. Em outras palavras, você não será capaz de acreditar em algo a menos que conheça o propósito. No passado, a igreja abusou o propósito do avivamento. A igreja abusou esse propósito. Algumas pessoas tentaram usar o avivamento para o seu próprio benefício. Eles usaram o poder de Deus que vinha do avivamento para promoverem eles mesmos, para ganhar dinheiro e fama. Algumas pessoas achavam que o propósito do avivamento era para ter diversão. E alguns acham que avivamento é ter uma música, tem música bem alta lá, então é uma igreja avivada. Acham que o propósito é dançar ou fazer barulho. Eu não sou contra dança, porque a Bíblia diz que é para a gente dançar na presença de Deus. E a gente tem que obedecer a Ele em todas as coisas. Mas o problema é, algumas pessoas só fazem barulho, mas estão vazios, não têm a presença de Deus, já estão fazendo barulho. Tem um ditado que uma lata vazia faz muito barulho. Você concorda com isso? Uma lata vazia, se você bater nela, faz muito barulho. Mas quando ela está cheia, não faz tanto som. Isso significa que as pessoas que estão vazias de Deus, muitas vezes fazem mais barulho para atrair mais atenção. Que eles estão vazios de Deus e querem fazer muito barulho. É por isso que a gente chama. A gente não precisa de muito barulho, a gente precisa balanço, equilíbrio. E por causa desse abuso, a maioria dos avivamentos nunca atingiram seu potencial. Eu tenho lido sobre avivamento na história, e muitos avivamentos na história mostram que eles duraram de 8 a 10 anos, a maioria deles. E por que isso foi perdido? Por quê? Porque foi mal utilizado, foi abusado. Quando Deus aviva a sua vida, quando Ele aviva você, não abuse. Quando Deus te dá dons, é para a glória dEle. Não é para você se autopromover. Quando Deus usa a sua vida para falar, para tocar, para ajudar, não é para promover você. É para promover a Deus, para dar glórias a Ele. Então você precisa entender o que é avivamento, porque se você não entender, você só vai fazer barulho, porque avivamento começa no coração. Eu sei do que eu estou falando. 40 anos atrás, eu nasci de novo e eu nasci no meio de um avivamento. Meu coração estava queimando. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu não conseguia parar de falar em línguas quando eu fui batizado. O Espírito Santo me encheu numa luz
estava uma luz tão forte e eu pude falar com Deus. Eu fui colocado na presença de Deus. Foi uma experiência tão forte. E eu quase não conto sobre ela, porque pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso. Para eles é muito. Mas vamos ler Atos 19, 21 e ver o que fala de avivamento. Perdão, Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Tempo de ser refrigerado. O que Deus falou que Ele ia derramar quando aqueles que estão sedentos? Tempos de refrigério não são nada mais que tempos de avivamento. Precisamos clamar: Senhor, traga tempo de avivamento. Você pode dizer junto comigo: Senhor, traga avivamento. Repita: Senhor, traga avivamento. Senhor, traga tempo de refrigério sobre nós. Avivamento é quando a presença de Deus se manifesta no meio da igreja e do seu povo. O que é tempo de refrigério? É tempo da presença de Deus, puramente, somente a presença dele. Tempos em que a igreja se torna viva. Por isso que a gente precisa reavivamento. Porque alguns de nós estão mortos. Vocês talvez estejam mortos espiritualmente na sua fé. Algumas vezes, pregações são mortas. Pessoas mortas. Por isso que precisamos de avivamento. Precisamos clamar isso: Senhor, reaviva-nos, reaviva-nos. Momento de refrigério, um tempo onde a igreja é reavivada e a igreja é cheia da presença de Deus. O que significa então um ministério, uma igreja, uma pessoa para estar em avivamento? O que significa isso? Um ministério avivado, uma pessoa, uma igreja avivada. O que significa isso? O texto que nós lemos sobre tempos de refrigério começa com arrependimento. Arrependa-se. E esse refrigério virá quando houver arrependimento. Essa é a condição que precisamos para avivamento. Para entrar nesse lugar de avivamento, arrependimento. A condição número 1 para avivamento é arrependimento. Queridos, essa pregação não é uma pregação que todo mundo gosta. Falar sobre arrependimento é muito melhor se eu viesse aqui na frente. Venha para Jesus com todos os seus problemas, eles serão resolvidos. Venha para Jesus, seus problemas, e você será abençoado, e você vai ganhar um carro novo. Vem para Jesus, Jesus vai te dar uma casa nova. É uma pregação legal, não é? Você não acha boa uma pregação assim? Mas essa não era a pregação de Jesus. Não era a pregação de João Batista.
Quando as pessoas vieram a João Batista, eles disseram: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam dos seus pecados e serão batizados. Quando Jesus falou pregou, ele falava: arrependam-se dos seus pecados. E eu sei que essa palavra não é uma palavra agradável. Muitas igrejas não gostam de ouvir isso. Muitos não vão nem ouvir isso nas igrejas. Então a condição número 1 para avivamento é arrependimento. E qual que é o número 2? E qual que é o número 2? Aquele versículo que eu li fala: arrependa-se e converta-se. Arrependa e converta-se. E o que é então converter? Converter é mudar de direção. Há muitas pessoas que se arrependeram, mas nunca se converteram. Muitas pessoas: oh Deus, oh, me desculpa, Deus. Eles são muito bons para dizer desculpa, mas não mudam para não ser transformados. Arrependimento e conversão. Arrependimento, conversão. Arrependimento, conversão. Muitas pessoas dizem: oh Senhor, me perdoa, eu fiz de novo, errei de novo. Arrependa e muda a sua vida. Tem muitas pessoas que eles se arrependeram, mas nunca se converteram. A palavra conversão muda, mudança. Você está andando, vocês estão me seguindo aqui? Olha aqui. Você está andando numa direção, o mundo está ali. De repente, eu converto. O mundo fica nas minhas costas e eu começo a andar em direção a Deus, buscando a Deus. Isso é conversão. Mas as pessoas estão andando um pouquinho aqui e um pouquinho de Deus. Eu gosto disso aqui. Desculpa, Deus. Eu vou lá. Me desculpa, Deus. Mais de Deus. O que é ser morno? O que é ser morno? A Bíblia diz que algumas pessoas são mornas. O que Deus disse sobre os mornos? Me ajuda. Deus falou: eu vou vomitá-los. Por que Deus falou isso? Você sabe o que é o morno? Eu vou te explicar. O mundo está ali. Deus está aqui. Deus é quente. O mundo está lá. Ele vai a Deus no domingo: oh Senhor, te amo, eu te adoro. Terça, quarta, esquece de Deus e começa a fazer coisas que não são de Deus. Você não é quente nem frio. Você é morno. Porque você mistura coisas de Deus, coisas do mundo. Você fica morno. O que Deus falou do morno? Vai vomitar. Muitas pessoas se arrependem, mas não se convertem. O que é converter, pastor? Em outras palavras, você era um rebelde no passado, e se você converte, você não é mais um rebelde. Entendeu? Você era viciado. Você era viciado em cigarros, pornografia, bebidas e muitas coisas. Você se converte, você abandona, você não é mais um viciado. Mas você não conseguirá fazer isso por você mesmo, pelo poder de Deus. Você não vai conseguir rejeitar pornografia com seus próprios esforços, com sua força própria.
É somente quando você se entrega a Jesus e você recebe poder de Deus e Ele vai te fortalecer e você vai viver uma vida santa que vai agradar ao Senhor. Eu sei quantas vezes você já tentou parar coisas erradas. Eu sei. É por que você não consegue? Porque você está sempre misturando. Uma outra coisa. Quando eu me tornei cristão, antes de eu me tornar cristão, minha vida era uma bagunça. Eu estava sempre ouvindo músicas do mundo. Eu estava sempre cantando músicas do mundo. Desde que eu nasci de novo, nunca mais eu ouvi uma música do mundo. Somente músicas cristãs. Músicas que adoram ao Senhor. E o que a gente vê hoje em dia? As pessoas vêm aqui, eles vão para Deus. Aleluia, eu te adoro, Senhor. Eu dou glória, eu dou honra. Canta ao Senhor, dá ao Senhor toda a glória. É na semana, durante outro. E aí no final de semana vai lá dançar. Eu sou cristão, Mas ouve no carro, ouve essas músicas. Nunca mais eu ouvi canções que não adoram ao Senhor. É por isso que a sua vida fica uma bagunça. Você fica brincando de ser cristão. Um dia adora o Senhor, você adora Satanás. Se uma música não pertence a Deus, a outra pertence a Satanás. Você tem que escolher para quem você vai servir. Mas pessoas, um dia está na igreja adorando o Senhor, outro dia está lá batucando para Satanás. Muda a sua vida, isso é conversão. Você será um cristão morno e um dia você será vomitado pela boca de Deus. Me desculpa ter que falar disso. Por quê? Tiago 3, 10 a 12 fala assim: e assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Bênção e maldição saem da mesma boca. Um dia bênção, outro dia maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Isso não está certo. Fala para a pessoa do seu lado, isso não está certo. Arrependa-se. Muda a sua vida. Continue lendo. Acaso da mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode? Claro que não. Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Não, da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. E é muito triste ver cristãos um dia estão adorando ao Senhor, um dia água fresca, no domingo, no restante da semana água salgada ou amarga. Como pode ser? Arrependa-se e converta-se. Isso vai transformar você numa pessoa diferente. Você precisa se arrepender e se converter. Arrependimento e conversão vai te transformar em uma outra pessoa. Por isso que precisamos de avivamento. Avivamento começa com arrependimento e conversão. Então, como que avivamento começa?
Arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. Quando o avivamento chega, você muda a sua forma, seu caráter, e você se torna totalmente novo, para que o seu novo mestre salvador possa usar a sua vida. Você se torna uma pessoa nova. Tempos de refrigério representam tempos de avivamento, tempos da presença de Deus, momentos do Espírito Santo se movendo, onde as promessas de Deus vão ser cumpridas. A intenção original de Deus era que o homem vivesse na presença de Deus sempre. Você sabia disso? No começo, quando Deus criou o homem, o seu projeto original era que o homem vivesse na presença dele, não ser visitado pela presença de Deus. Mas o que acontece hoje em dia? As pessoas vivem no mundo e visitam a presença de Deus no culto, no domingo. Só isso que acontece. Avivamento é sermos transformados, retransformados. Você precisa desse avivamento. Muitos de vocês, me desculpa dizer, vocês estão áreas na sua vida que estão mortas. Você precisa arrepender e converter. Isso é sobre estar vivo na sua fé. Como está a sua fé? Como está a sua fé, meu irmão? Precisamos estar comprometidos com Deus, vivos no amor por Deus, no seu relacionamento com Deus. Tem muitas áreas na nossa vida que precisamos de avivamento. Mas as pessoas ficam buscando manifestações. Eles procuram curas, bênçãos. É isso que eles querem de Deus. Eu até concordo com você. Avivamento traz cura, traz manifestação de Deus. É maravilhoso isso. Mas avivamento começa no coração. Seu coração precisa ser mudado, transformado. Avivamento começa no coração. E é quando a gente é transformado. Então, qual que é o propósito do avivamento? Trazer o homem de volta à presença de Deus. Qual que é o propósito do avivamento, então? Trazer o homem de volta à presença de Deus. Avivamento vem para restaurar você e eu onde a presença de Deus está. Esse é o propósito número 1 do avivamento. E se nós abusamos disso, nós perderemos isso. Isso é o que aconteceu. A igreja tinha e ela perdeu. Segundo, o propósito do avivamento é causar transformação e restauração na sociedade. Qual que é o segundo ponto? Transformar e restaurar a sociedade. Você acha que essa sociedade que vivemos precisa de transformação? Claro que sim. O avivamento não vem só para você, para ficar dançando, pulando. Oh, sou uma igreja avivada. Temos o poder de Deus, o poder está aqui. Não é só isso. Claro que o poder de Deus tem que estar aqui, mas precisamos transformar nossa sociedade. Porque uma pessoa transformada pode transformar uma família. Uma família transformada pode transformar uma cidade. E uma cidade pode transformar uma nação. E isso só poderá acontecer pelo poder de Deus e pela obra da cruz.
Avivamento é sobre transformação de muitas vidas. E transformação é mudança. Se você está avivado, você estará num modo de transformação. Essa transformação tem que estar acontecendo constantemente. Você está nesse modo? Você está vivendo assim, em transformação constante? Eu pensei que isso era perfeito, pastor. Eu todo dia clamo a Deus e peço, Senhor, eu não sou como Jesus, eu quero ser como Jesus, me ajuda. Todo dia eu clamo ao Senhor, transforma-me, muda-me, que eu quero ser como o Senhor, quero falar como Jesus, eu quero andar como Ele, eu quero ser como Jesus. E isso precisa ser o seu alvo. Vamos nos levantar? E o terceiro ponto, avivamento. Não estou terminando, tá? Estou quase terminando. Eu só estou concluindo. Avivamento é restaurar o homem no seu relacionamento com Deus. Avivamento é sobre relacionamento. É sobre relacionamento com o seu papai. Você sabia que você tem um papai? E ele te ama. E ele está com saudade de você. Você costuma ir à presença dele sempre? Queridos, uma pesquisa de uma empresa americana chamada Barna fez uma pesquisa nas igrejas. E essa pesquisa, eles perguntaram para os crentes. E agora eu vou fazer essa pergunta para você também. Foi lá nos Estados Unidos, eu vou perguntar agora para você. Foi só para pessoas cristãs. E a pergunta era: você tem um relacionamento pessoal, contínuo e diário com Deus? Eles perguntaram em várias igrejas lá. Você sabe qual foi a resposta? 20% dos cristãos disseram: sim, eu tenho. Eu tenho um relacionamento muito próximo com Deus, diário e contínuo. 80%, 8 em 10 disseram: eu só busco a Deus quando eu vou à igreja. Eu leio a Bíblia quando eu vou à igreja. Eu não tenho esse relacionamento diário com Deus. Você sabe o que é ter um relacionamento com alguém? Você sabe o que é? Significa falar com a pessoa. Você comunica com a pessoa. E você ouve a pessoa. Você faz isso com Deus? Com seu papai? Deus tem falado comigo. Diga para o meu povo: eu estou sentindo falta deles. Eu sinto muita falta, muita saudade de cada um de vocês. Relacionamento, presta atenção no que eu vou falar. Relacionamento é uma troca de duas vidas juntas. O que é relacionamento? É uma troca de duas vidas juntas. Em outras palavras,
Se você tem um relacionamento comigo, if you have relationship with me, Pastor, se você tiver um relacionamento comigo, I am imparting something with you. eu vou te compartilhar alguma coisa com você. If I have a relationship with you, Se eu tenho um relacionamento com você, give me something. você me dá algo I'm giving you something. e eu te dou algo. Is it right? Tá certo? This is relationship. Isso é relacionamento. Sometimes we come to the presence of God. Às vezes chegamos à presença de Deus, mas não existe uma troca entre você e Ele. And we need to repent. E a gente precisa se arrepender disso. Feche seus olhos agora. Seu papai está sentindo saudade de você. Precisamos desse avivamento, meus queridos. Precisamos desse avivamento. This revival will power Porque esse avivamento vai empoderar a igreja de Deus for the como end of time. cristãos para o final dos tempos. You need to receive this power. E você precisa receber esse poder do Espírito Santo. Santo, continue orando. O Senhor está te chamando para uma mudança de vida. Você precisa se arrepender, se converter a Ele. Because revival Porque avivamento não virá para todos. Virá sobre aqueles que estão sedentos e humildes diante de Deus. Por favor, continue